Uma música. Voltastes, estou bem, estou contente. Então, gente, é isso, era um pouco do que tinha para compartilhar, né, com vocês. Espero que tenha contribuído aí com vocês como um todo, né, com as informações, com o que vocês já sabem, incorporar um pouco mais de informações. Então, espero que tenha contribuído nesse, né, na incorporação, na verdade, assim, de um pouco mais de conhecimento e do tema para a vida de vocês. Então, é isso. Eu agradeço aí a oportunidade. Não sei como é que está o nosso tempo, mas se alguém... Ainda temos aí uns 13 minutos aí para se alguém quiser tirar dúvidas, fazer perguntas. Eu mesma tenho uma pergunta aqui, Jainei, e eu estava antes, quando sua internet caiu, eu estava aqui dizendo ao pessoal que todos, né, têm acesso a esse site, e aí os ACRs podem tirar receitas, imprimir essas receitas e distribuir nas suas comunidades, né? Tem como fazer essa Podem, impressão. Eu queria... e podem abrir também lá, né, na comunidade, enviar o link, quem tiver internet, quem não tiver, né, pode fazer isso, imprimir, mas também, às vezes, pode copiar a receita, compartilhar num grupo de WhatsApp, por exemplo, determinada receita, Isso, né? é É mesmo, uma boa forma de ideia, movimentar boa também. ideia. Boa ideia essa do WhatsApp, porque eu tenho dito sempre isso, que na roça hoje todo mundo tem um WhatsApp, né? Então é uma Então, boa ideia. Agora, eu queria tirar uma dúvida com você. Eu anotei algumas coisas aqui, duas questões importantes que eu queria tirar com você. Vou fazer logo as duas, elas são diferentes, mas eu acho que depois, se alguém quiser complementar com perguntas também, a Joelson também já disse ali que tem uma pergunta. Eu queria, a primeira pergunta que eu tenho é assim, o que é gordura trans? Que é uma coisa que a gente vê, né, muito nas embalagens e que a gente fica sem saber o que é. E a outra questão é a seguinte, algumas comunidades que nós atendemos, elas estão próximas a plantios, principalmente de tomate, com muito veneno, né? E, às vezes, como a gente está próximo, a gente, às vezes, vê assim, mas está produzindo tanto e tal, e, às vezes, a gente copia aquele modelo, né? Achando que aquele modelo, porque tem uma alta produtividade, e é uma preocupação que a gente tem, inclusive porque algumas comunidades, principalmente as mulheres, é que vão fazer a colheita desses plantios cheios de veneno, né? Então, assim, é uma pergunta, eu até acho que eu sei a resposta, mas acho que é importante a gente reafirmar isso. Produto que eu pulverizei veneno, se eu lavar bem lavado, sai o veneno? Essa é a pergunta, tá? Então, só as duas, sobre o trânsito. Aí eu não sei se Joelson já quer fazer a pergunta também, que aí Janei depois responde em bloco, ou você prefere responder essas? Como é que você acha, Janei? tanto faz, tranquilo. Eu vou responder logo essas. Tá, E aí o Joelson vai tá, preparando a dele. Lembra que na conversa a gente falou que tá. a gordura trans, o nome trans, vem exatamente do fato dela ter sido modificada. Eles pegaram, vamos pensar em uma fórmula bioquímica de uma gordura, e eles incorporaram hidrogênio no laboratório nessa molécula de gordura. Por isso o nome trans. Lembra que o transgênico também vem o transgênico porque foi incorporado moléculas no que já existe, modificou. Então, é uma molécula de gordura modificada. Quando você come a banha de porco, seu corpo reconhece a banha de porco.
seu corpo reconhece a manteiga, porque é uma gordura animal. Mas quando você come margarina ou produto com gordura trans, que é a mesma que gordura hidrogenada, porque o que foi incorporado foi hidrogênio. Por isso que chama gordura hidrogenada. Quando você olha uma embalagem que tem lá, gordura hidrogenada, fuja. Tem nos biscoitos, na preparação. E ela foi criada pela indústria de alimentos porque ela melhora a aparência do alimento. E ela conserva o alimento durante mais tempo, com aquela cor bonita, sabe? Com aquela, por exemplo, fritar em gordura trans deixa o salgado bonito. Então, ele passou a ser incorporado grandemente pela indústria de alimentos por dar beleza e conservar aquele alimento bonito mais tempo. Então, isso é importante para a indústria. Só que, inclusive, existe hoje uma campanha daquela aliança que eu mostrei o vídeo no início, para banir do Brasil a gordura. Já existe uma lei que diz que o alimento só pode ter até tanto por cento de gordura trans. O que a indústria fez? Pegou e diminuiu as embalagens de alimento para não ter aquela porcentagem e não ter que informar no rótulo. Então, por exemplo, o pacote de biscoito que tinha mais do que a porcentagem permitida e era desse tamanho, ele diminuiu o tamanho da embalagem para que não tivesse a porcentagem e ele pudesse continuar vendendo o produto, sem precisar informar na embalagem que tem gordura trans. Por isso que a gente precisa ir lá e olhar naquelas letrinhas pequenininhas, que já são pequenininhas de propósito, e lá tem a gordura trans. Essa gordura seu corpo não absorve, porque ela é estranha, é um corpo estranho, entendeu? Então, por isso que elas se acumulam tanto e a gente tem aí um problema de saúde seríssimo por conta delas. Então, é trans no mesmo de transgênicos, de incorporação em uma gordura de um outro elemento. Veneno sai com lavando? Não. Aquela misturinha lá que nós colocamos do cloro, né, que é da água sanitária, é para tirar bactérias, protozoários, né, que muitas vezes estão ali, uma água na terra, do processo de manipulação, você higienizar esse alimento. O veneno não sai. Inclusive, vários estudos mostram que ele penetra pela casca, né? E que por mais que você lave, o veneno está impregnado ali. E essas mulheres que participam dessas colheitas cheias de veneno, elas estão correndo sérios riscos de câncer de mama, câncer no útero e vários outros cânceres por conta da exposição continuada, além da baixa imunidade, né? Porque veneno baixa a imunidade, e o ataque ao fígado, porque qualquer coisa passa pelo fígado e o fígado precisa filtrar. Então, possivelmente, essas pessoas vão ter uma esteatose, que a gente chama hepática ou venenosa, por conta do acúmulo desses remédios, desses venenos, no fígado ou nos rins. Obrigada, Genei. Joelson, fica à vontade aí para fazer pergunta. Depois eu quero fazer uma consideração também, viu? Bom, boa noite a todos e a todas, né? Genei, eu tenho uma dúvida aqui, na verdade, uma dúvida e uma colocação, né? Mas, assim, a título mesmo de informação. Foi citado aí a respeito do glutamato, né? Tem-se, roda-se, né, aí por meio da comunidade científica, não sei se isso é verdade, que ele é altamente viciante. Ou seja, existem certos tipos de alimentos que, ao serem ingeridos, você tem uma dependência, né? Como se fosse uma dependência de uma droga de verdade, para você conseguir se livrar desse consumo. A primeira questão dizem-se né, que o glutamato ele é altamente viciante, ele causa dependência, e que existe também uma séria relação entre a comunidade, a indústria farmacêutica e a indústria também de alimentos. Eu não sei se você poderia falar a respeito disso. E a outra questão que também fica aí com uma consideração, mas também eu queria que você falasse mais a respeito disso, por exemplo, a nutrição e a alta performance. O que é isso? Nós sabemos hoje, por estudos de neurociência, né, até mesmo estudos da programação neurolinguística, que diz que a energia corporal que você tem depende muito do tipo de alimento que você consome. Por exemplo, se você consome uma macarronada,
logo depois é normal você ter também, por exemplo, aquela famosa preguicinha. Se você açúcar amanhã, por exemplo, você inicia-se um dia muitas vezes sem energia, certo? Então, muitas vezes a sua falta de energia a respeito da nutrição, né, e alta performance, e também do glutamato, se é verdade, essa questão em que rola na comunidade. Eu parei de ouvir o Joelson. É porque já finalizou mesmo? Ou Eu então acho caiu, que né? sim, porque ele fechou. Não, ele fechou o microfone, eu acredito que sim. Sim, mas deu Pronto. uma cortadazinha aqui também. Eu acho que Aham. pode ter sido a internet. Você conseguiu ouvir as duas perguntas dele? Consegui. Consegui. Alguém tem mais alguma pergunta? Porque de repente eu posso responder juntas. De repente se relaciona. Então, vou responder a de Joelson, tá? Enquanto quem tiver mais aí se organiza. É verdade isso. Tanto que, para desenvolver um novo produto, a indústria de alimentos, ela costuma chamar psicólogo, ela costuma chamar bioquímicos. Para desenvolver um novo produto, todo um contexto é pensado para que aquele produto possa fazer com que a pessoa passe a consumir. Por exemplo, não é só o glutamato, não, o açúcar também. Né? O açúcar é altamente viciante. Então, quando eles começam a fazer determinados produtos muito açucarados e o próprio glutamato, ele cria um processo de dependência assim, tanto que quando a pessoa muitas vezes deixa de consumir alguns desses alimentos, ela sente falta. Ela tem uma espécie de síndrome de abstinência por não consumir esses produtos. Você quer ver, por exemplo, eu conheço gente viciada em Coca-Cola. Se ela ficar muitos dias sem tomar Coca-Cola, ela sente a falta daquilo, tem sudorese por não consumir aquele alimento. Tudo é pensado para criar esse vício. Inclusive, bactérias do intestino que são alimentadas por doce. Por exemplo, já perceberam, isso acontece muito com as mulheres, por conta de... passa-se a alimentar muitas bactérias do intestino, e aí a mulher passa a ter cândida, tanto intestinal como vaginal. E aí ela sente uma vontade enorme de comer doce, principalmente depois do almoço. Essa vontade não é dela, essa vontade é da quantidade de fungos que muitas vezes cresceram ali, tanto nesse intestino, né, como no corpo como um todo. Então, sim, é uma estratégia da indústria alimentícia, que é muito próxima da indústria farmacêutica também, né? Tanto que, se você olhar o rótulo de alguns alimentos, você também poderia pegar um rótulo de um remédio, né? De todos aqueles nomes que tem lá. É um absurdo, mas é verdade. Eles fazem todo um processo de manipulação para viciar a pessoa naquele tipo de alimento. Com relação à energia, né? A performance nutricional, né? Esse termo. O que acontece é o seguinte: numa linguagem mais comum, é que tem alimentos, se você consome um tipo de alimento que ele está cheio de nutriente, seu corpo vai responder bem, porque você vai ter uma boa circulação sanguínea, a sua digestão vai estar acontecendo de forma tranquila, então você consegue ter energia a partir dos alimentos. Porque um dos objetivos principais do consumo de um alimento é produzir energia. Né? Você consome, aí lembra todo aquele processo que eu falei de metabolismo, de digestão? Então, a glicose é extraído a glicose desse alimento que gera energia. Mas se eu consumo um alimento que tem só glicose, cadê os outros nutrientes? Por exemplo, está aí a diferença de consumir vou dar um exemplo clássico, de você consumir a rapadura e você consumir o açúcar branco. O açúcar branco, a rapadura e o açúcar branco têm a mesma quantidade de glicose. O açúcar é o mesmo. O diabético pode consumir a rapadura? Também não, é açúcar.
Só que a diferença da rapadura é que ela é cheia de nutrientes. A rapadura tem ferro, tem vitaminas, tem minerais, que o açúcar branco, tudo foi tirado. A indústria tirou tudinho para ficar com aquela cor bonitinha, para conservar, e tirou tudo dessa rapadura e deixou branquinho daquele jeito. Então, qual é a diferença, então, de você consumir o melaço, a rapadura e o açúcar branco? Não está na glicose, que é no açúcar, está na quantidade de... Eu estou consumindo açúcar, mas eu estou consumindo vários nutrientes que eu não vou estar consumindo com o açúcar branco. Entendeu? Então, tem isso. Então, muitas vezes você consome um alimento e ele não tem, que a gente chama que são produtos alimentícios, mas não é comida de verdade, cheia de nutrientes, que muitas vezes está no quintal desperdiçando, e você vai numa prateleira e traz para casa um veneno. Né? Não sei se te respondeu. Sim, sim. Gessé, quer fazer a consideração aí? Então, boa noite a todos e a E todas. fechar e... Mais uma vez. Então, muito boa a palestra, Jainei, quando nós retornamos lá daquele evento em 2019 lá, né, da capacitação, nós fizemos essa rodada aí com as associações do Edital 1 e a discussão que nós fizemos foi muito essa que Jainei colocou aí muito bem na palestra dela, né? Então, nós fizemos algumas rodadas, né, de sensibilização com esse tema, né, nas comunidades que são do Edital 1. E naquela ocasião a gente sempre falava e relatava que nas nossas atividades do Bahia Produtiva, desde o início, a gente sempre trouxe a temática da segurança alimentar, né? A gente sempre trabalhou essas questões. Então, em empreendimentos que tinham, né, assim, teoricamente a cadeia produtiva não estava relacionada ali diretamente, né, com a alimentação, com a segurança alimentar que a gente tanto discute, né, a gente fazia as atividades, né, relacionadas à alimentação saudável. Até hoje, né, Adão tem nas visitas dele escalonamento de produção aí, estudo de viabilidade do seu quintal, ele chama, né? Ou seja, ele pega o quintal da agricultora e faz uma análise do que ela pode ter ali de alimentação e também de renda daquele quintal, né? Isso aí eu acho que tudo são ações de segurança alimentar. Por isso que às vezes a gente fala assim, vamos planejar, vamos apresentar nossas ações de SAM. É tão cotidiana que a gente às vezes acha que precisamos fazer algo novo. Eu acho que não. Só a gente sistematizar e apresentar nossas ações cotidianos aí de visita técnicas, elas já estão muito focadas, né? Então, desde o início, a gente sempre trouxe isso na nossa temática, porque lá, mesmo antes do Bahia Produtiva priorizar isso, a gente já percebia essa necessidade da diversificação dietética, né? E dessa questão da segurança alimentar, não só como acesso ao alimento, mas também a questão da qualidade. E aí, Jainei, na pesquisa lá que nós tivemos, eu apliquei, né? Foi eu que fui a campo aplicar aquelas pesquisas. Eu percebia que algumas comunidades elas não se avaliavam, elas não se viam em estado de insegurança alimentar, né? Achava que pelo fato de ter acesso ao alimento não teria acesso, não teria, né, esse estado, até pela qualidade do alimento e às vezes até pela quantidade mesmo, né, até pela quantidade mesmo não. E isso eu acho que tinha um reflexo. A gente às vezes percebia o contexto, mas perguntava e às vezes o agricultor respondia não, essa questão que tinha no questionário, se você já alguma vez deixou de comer porque não teve acesso ao alimento, porque se você já se preocupou alguma vez, isso tudo tinha no questionário, né? Se preocupou alguma vez se o alimento ia acabar antes de você ter condições de comprar mais, né, alimento. Então, isso a gente que está em campo, a gente percebe, sabe? E eu acho que a dificuldade maior que nós temos na nossa região, nas nossas comunidades, é essa percepção de estado de insegurança alimentar.
Até a Distância é uma adaptação das atividades de assistência técnica e extensão rural do Bahia Produtiva. Projeto do Governo do Estado da Bahia por meio da Secretaria de Desenvolvimento Rural do Estado da Bahia, executado pela CA, Companhia de Desenvolvimento e Ação Regional, com recursos provenientes de acordo de empréstimo com o Banco Mundial.